Ok, então agora a gente vai trabalhar de forma diferente. Eu não vou mais acessar nada de fora da minha instância, da minha aplicação, que é essa app aqui. Eu vou trocar isso aqui de class para ID, só para a gente manter um padrão aí. Eu vou deletar isso aqui e vou manter apenas o meu view, né? Aqui eu já vou determinar que para essa instância aqui é aquele EL, né? E eu vou falar que ele é o ID. Então eu vou colocar aqui, ó, ID app. Beleza, estou numa estrutura básica aí, onde eu tenho a minha div com ID app e eu tenho aqui a construção da instância do view que vai funcionar tudo. Agora, como é que funcionam os componentes? Imagina o seguinte, aqui ó, a gente tem o view, né? A palavra reservada aí, view, que eu coloco ponto component. E aqui eu vou trabalhar da mesma maneira. Eu vou passar para ele algumas propriedades. A primeira coisa que eu vou passar é o nome do meu componente. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar um componente que eu chamaria ele, por exemplo, de painel. A segunda coisa que eu vou fazer é passar para ele qual é o objeto, né? Quais são as propriedades, as coisas que esse painel tem a possibilidade de fazer. Mas, opa, escrevi aqui errado, né? Componentes, né? Este componente aqui, então, ele vai ser um componente painel. Então eu venho cá e coloco aqui painel, poderia ser painel mesmo, em português, não tem problema nenhum. Vou até colocar aqui, ó, painel. Poderia ser chulispa? Poderia ser chulispa. Então aqui, ó, vou colocar aqui esse painel. Beleza. A primeira coisa que eu estou fazendo é o seguinte, olha só. Eu estou falando que eu tenho uma app e que dentro dessa app aqui, ó, vai rolar um painel que ele, a princípio, é só isso aqui, nada mais. Qual que é a primeira coisa que a gente tinha aqui, depois do LE? A gente tinha aqui um data, né? Então eu vou colocar data aqui, 2 pontos, e vou colocar abrir e fechar chaves. Eu posso também criar um template, né? Então vou dar uma vírgula aqui, vou criar aqui um template, e eu vou dar 2 pontos aqui, e vou colocar qual que é o template que eu quero. Nesse caso, eu vou utilizar aquele template string, onde eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos colocar um H1, e aqui eu vou colocar as chaves e vou colocar assim, nome, por exemplo, no meu painel. Vou colocar título, né? Título do meu painel. Então eu vou vir cá e vou colocar H1 novamente e fechar a tag. E aqui eu crio a propriedade que eu quero, né? No caso, título. E eu vou colocar aqui painel notícias, por exemplo. Beleza, feito. E a gente volta e nada está funcionando agora. Vou clicar aqui, ó, vou vir cá em inspecionar elementos para ver se ele está me mostrando alguma coisa. E no console ele fala lá, ó, the data option should be a function, ou seja, deveria ser uma função que retorna um per instance, ou seja, aqui ele já fala para você que quando você está falando de componente, você não vai tratar o seu data como um campo, simplesmente, né? Uma propriedade. Ele vai ser uma função. E essa função, especificamente, o que ela vai fazer? Ela vai retornar, lá, ó. Se a gente voltar aqui, ó, ele vai dar um outro erro. Aqui, ó, data function should return an object. Ou seja, aqui em cima, eu ainda tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que falar assim, olha, esse cara aqui, ele vai retornar um objeto. E eu pego esse título aqui e coloco aqui dentro. E agora, pronto, olha lá, deixa eu só fazer isso aqui, deixa eu ver se eu tô, return, né? Eu tenho um data agora e esse data faz o return de um título. Esse título, né, aqui, ó, ele tá grandão assim, porque o meu aqui tá, tá 200%, aí eu coloquei 100% agora, e ele veio e imprimiu aqui painel notícias aí para mim. Olha que coisa interessante, eu não preciso passar aqui para esse escopo que este aqui é um componente, né, do meu escopo. Eu não preciso em momento algum chegar aqui e falar assim, o meu componente é esse cara. Por que eu não preciso fazer isso? Porque como ele já está no mesmo script, ele consegue entender, né, consegue interpretar aqui, ó, que você está fazendo um painel aqui deste painel aqui. E se eu quiser utilizar métodos? Aí você continua seguindo o mesmo padrão lá, né? Methods. E aqui para os métodos eu posso criar, por exemplo, alerte alguma coisa. E para esse alerte alguma coisa aqui, eu posso muito bem simplesmente alterar o valor desse título aqui, né? Então eu venho cá e coloco this.título é igual alertar de alguma coisa. Então beleza. Eu vou criar também um botão aqui embaixo que vai chamar esse alerta aqui, né? Então eu vou vir cá, vou dar um Enter e vou dar um outro Enter aqui. E agora aqui, ó, eu vou vir cá e vou fazer isso aqui, ó.
eu vou criar um button, né? Vou fechar ele aqui, button. E aqui dentro eu vou falar assim, ó, alert. Só que aí a gente já começa a ter um problema. Olha só, o que ele está falando aqui? Erro de compilação de template. Componentes templates deveriam, né? One root element. Ele só pode ter um elemento. Aqui você está tentando retornar 2. Mas eu preciso retornar os 2. Como é que eu faço? Porque aqui, ó, eu quero colocar um arroba, que quando eu apertar, né, quando eu der um clique, colocar aqui aspas simples, quando eu der um clique aqui, até eu posso colocar aspas duplas, não tem problema, porque isso aqui é template string. E aqui, ó, eu quero falar assim, ó, alert alguma coisa. Eu vou chamar minha função, né? E aí, como é que eu faço para retornar isso aqui no meu template? Uai, é muito simples, né? Ele está falando aqui que ele pode retornar apenas um elemento. Então, o que você faz? Você sempre vai colocar, quando você estiver falando de template no view, lembre-se muito disso que eu estou falando agora, mas você vai ter sempre que retornar apenas um. Se você já trabalha um pouquinho com React, você tem essa experiência aqui, né? Olha que legal. Quando você coloca isso aqui tudo dentro de uma div, ele está retornando apenas um elemento, né? Que contém, por sua vez, 2 elementos. Mas aqui o template está retornando apenas um. E quando a gente vem aqui, olha lá, ó, quando eu clico em alert, ele vai lá e chama a minha função. Isso tudo trabalhando com componente, né? O que é legal de trabalhar com componente? Tá vendo aqui que eu estou utilizando painel? Então eu posso muito bem ter 2 painéis. Agora eu tenho 2 painéis. Quando eu clico aqui, ele muda desse. E quando eu clico nesse, ele muda desse. Viu que legal? Porque eu estou mexendo com this, né? O this, ou seja, é o this deste componente, né? Ou seja, é o this desse objeto aqui. Beleza? Então, por isso que a cada clique que eu dou, olha lá, cliquei nesse aqui, ele altera desse, e cliquei nesse aqui, ele altera desse. Isso é muito legal. Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte, imagine que você tivesse duas, né? No caso aqui, 2 instâncias, a primeira e a segunda, né, instância. Então, eu venho aqui em cima, posso até duplicar isso aqui agora, onde eu coloco aqui 1. Então, quando eu faço isso, olha lá, agora eu tenho 4, né? 4 objetos aí. Ou seja, 2 objetos na minha primeira instância, no primeiro escopo, né, do meu view, e mais 2 objetos no meu segundo escopo. Esses 2 objetos que eu falo aqui, né, 2 componentes no primeiro escopo e 2 componentes no segundo escopo. E à medida que você vai clicando, olha lá, ele vai alterando a informação de cada um deles. Ele fica extremamente individual, né? Então era isso que eu queria mostrar para vocês em relação ao componente. Isso aqui é muito importante, vocês terem essa visão, né, do template retornar apenas um item e tal. E é isso aí. Também, né, outro detalhe aqui é que o data não é mais uma propriedade, igual era quando a gente estava trabalhando no view. Agora ele é uma função que retorna, por sua vez, um objeto. Nesse objeto aqui eu posso ter muitas coisas, mas o data tem que ser quando nós estamos relacionando, né, um componente, o data tem que ser uma função. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.